Louvado seja Deus pela chuva que cai lá fora. Louvado seja Deus por eu estar abrigado agora. Louvado seja Deus pelo frio que chega. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus nosso Mestre nos abençoe. Prazer estar com vocês aqui nesta casa, para que nós possamos tratar de um tema da máxima importância para todos nós, nestes dias tão conturbados que nós estamos vivendo, não apenas no Brasil, como também na humanidade, nesse período em que o nosso mundo, a nossa sociedade, está em transição para ser um mundo melhor, o chamado mundo de regeneração. Nós vamos então hoje fazer um mergulho nas lições do Evangelho, porque o Evangelho é o roteiro de luz para todos nós. É o Evangelho o único caminho que poderá dar solução a todas as nossas dificuldades, a todos os nossos problemas, quer sejam individuais, íntimos ou coletivos, no campo do relacionamento interpessoal. E nós, espíritas, não temos nenhuma dúvida que o Evangelho é o roteiro para alcançarmos a felicidade. Mas diante dos desafios que a sociedade humana está nos apresentando, muitas pessoas desacreditam até do Evangelho, achando que ele é algo que está apenas na história, ou que talvez ele seja muito místico ou filosófico e que não se aplicaria na atualidade tão moderna, tecnológica da sociedade humana. Mas, na verdade, o Evangelho, ele é atemporal, ou seja, ele não é de um tempo, mas de todos os tempos, e é universal, porque quando Jesus esteve aqui conosco, há pouco mais de 2000 anos, ele veio trazer a essência da lei divina, que é para todos sempre e para todos, sem nenhum tipo de distinção. Então nós temos no Evangelho esse grande roteiro. Mas o Evangelho não é muito conhecido. Dentro da doutrina espírita, com a sua vasta literatura, nós temos dezenas, centenas de obras tratando sobre o Evangelho. E claro, não poderíamos deixar aqui de lembrar o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Mas muitos não vão na fonte, não vão lá no chamado Novo Testamento, que traz os 4 evangelhos, ou seja, os evangelistas, aqueles que escreveram os evangelhos, que começa lá com Mateus, passa por Marcos, Lucas, João, depois as chamadas epístolas, que são as cartas, as mais famosas, a de Paulo de Tarso, mas tem também as epístolas de Pedro, de Tiago, e tem os Atos dos Apóstolos, onde é descrita toda a saga deles ali do Império Romano, levando o Evangelho, a chamada Boa Nova, porque Evangelho significa boa notícia, para todos os povos, além do povo judeu. Então nem todos nós conhecemos isso. E no Espiritismo, nós damos uma grande ênfase às lições morais de Jesus, porque é isso o que mais nos interessa, porque nós somos necessitados de Jesus nos nossos corações, nós somos necessitados de alavancar o nosso progresso moral e, portanto, espiritual. Por isso, esse mergulho tão necessário nas lições morais que Jesus veio nos trazer. Nós estamos, por demais, intelectualizados, nós estamos com conhecimento muito grande, nós estamos avançando cada vez mais na área tecnológica, no domínio das coisas da natureza, a nível científico, mas não estamos moralizados, não estamos humanizados, nós não estamos trabalhando com sentimento. E a espiritualidade superior já vem nos dizendo de há muito tempo dessa necessidade de abrangermos, desenvolvermos, nos educarmos no campo do sentimento. Porque senão nós vamos cair numa das grandes chagas
da humanidade, que é a indiferença. Nós simplesmente vamos vivendo a nossa vida e esquecemos dos outros. A indiferença tem na sua base, como aliás é a base de todos os vícios, o egoísmo. Porque aí nós estamos muito individualistas. E mergulhamos nas coisas materiais, porque o egoísmo ele vai gerar o materialismo, achando que o ter é a felicidade. Mas ter não é ser feliz. Ser feliz é ser, é estar com Deus. É saber que nós somos espíritos imortais, que a morte não é o fim de tudo, e que quando nós voltarmos ao mundo espiritual, tudo que é da matéria, aqui na matéria, vai ficar. Por mais que você ame o seu smartphone, ele não vai lhe acompanhar além do túmulo. Por mais que você adore o seu carro, o último modelo, ele também não vai para o mundo espiritual. A Smart TV, que está lá na sua sala, aquele verdadeiro cinema, também não vai. Enfim, nada, a blusa, o sapato, o relógio, todas essas coisas vão ficar, porque são materiais. Essas coisas não vão para a dimensão espiritual da vida. Mas o que nós vamos levar, claro, os nossos saberes, com toda certeza, porque o conhecimento é sempre útil e importante, mas principalmente nós vamos levar aquilo que somos, os nossos valores, as nossas virtudes, a semeadura que realizamos durante esta encarnação. E para isso, o roteiro é o Evangelho. Por isso, então, o nosso Mestre Jesus sintetizou tudo num único ensino, numa frase: amai-vos uns aos outros. Porque ele sinalizava para nós que somos todos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, todos nós somos irmãos. Somos irmãos e irmãs que estamos aqui interrelacionando nesta encarnação. Já estivemos, vamos retornar ao mundo espiritual, retornaremos ao mundo material, porque é a lei da reencarnação, sempre dando continuidade ao nosso progresso, tanto intelectual quanto moral. Mas a base é o amor, porque Deus é amor. O amor vibra em todo o universo. Então nós estamos aqui para fazer o aprendizado do amai-vos uns aos outros. Amar o outro do jeito que ele é, na maneira como ele se comporta, com as ideias que ele possui, com a sua personalidade, com as suas dificuldades, os seus problemas. Porque nós não podemos modificá-lo. Nós precisamos, urgentemente, nos modificarmos, no sentido de melhorarmos. Porque aí o exemplo vai arrastar, vai fazer com que o outro, paulatinamente, também se modifique naquilo em que ele precisa se modificar. Mas nós também temos já valores e virtudes desenvolvidas, e precisamos trabalhar isso cada vez mais e apoiar o outro no seu processo de ir desenvolvendo cada vez mais as suas virtudes. Nem todo mundo é perfeito, mas nós precisamos reconhecer que as pessoas não têm apenas defeitos. Elas possuem também as virtudes, possuem também o seu lado bom, positivo. E aí é o processo da educação. Às vezes nós olhamos para essa juventude que está aí, essa nova geração, e nós vemos muitos professores, muitos educadores, considerarem que é uma geração perdida, que não há mais nada a fazer com essa juventude. Isso não é verdade. São espíritos que estão reencarnados e clamando por socorro, por orientação, por bons exemplos. O que nós estamos fazendo com eles? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque se o mundo está como está, é culpa nossa, que não fizemos devidamente a nossa parte nesse campo de nos melhorarmos, darmos os bons exemplos e promovermos a educação moral dessas novas gerações que estão vindo aí. E é bom lembrar que todos nós teremos que reencarnar, que é o nascer de novo, também ensinado por Jesus. Isso significa que lá na frente, eles que estão aí, porque afinal de contas eles vão crescer, vão se tornar adultos, eles é que vamos recepcionar lá na frente.
Então, se queremos ser bem recepcionados, tratemos de educá-los, urgentemente, porque é a lei. Nós vamos nesse ciclo, indo e vindo, e um vai recebendo o outro, e nós vamos mudando a configuração. Hoje pai, amanhã filho, hoje o esposo, amanhã é irmão, sempre de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Mas se o roteiro for o amai-vos uns aos outros, tudo vai ficar bem facilitado, aqui e agora e no futuro. Mas tem um passado, mas o passado para nós pouco importa, porque não tem uma máquina do tempo para voltarmos lá atrás e tentarmos corrigir o que fizemos. O que está na história, está na história. Mas a partir do hoje, nós podemos construir esse futuro, esse amanhã, muito melhor para alcançarmos a felicidade. Então, amai-vos uns aos outros. Como nós vamos, então, trabalhar o amor, que é o sentimento por excelência, como dizem os Espíritos, lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós temos um pequeno roteiro para começarmos a trabalhar. Primeiramente, permitir que o amor nos impregne, esteja realmente conosco, de você olhar o outro e se trabalhar afetivamente para gostar do outro. Olhar a natureza e senti-la, porque ela é obra da criação divina. Então, esse é o primeiro passo. Começar a entender que o amor é um sentimento, o maior dos sentimentos, e que é preciso senti-lo, deixar que ele nos domine por completo, para que todas as nossas ações, pouco a pouco, elas comecem a ser direcionadas pelo amor, por esse grande sentimento. E aí, é claro, nós vamos trabalhar compaixão, resignação, paciência, compreensão, porque tudo isso está dentro do amor-sentimento. Nós precisamos também sensibilizar aqueles que convivem conosco. E o Espiritismo nos dá ferramentas muito úteis em relação a isso, porque nos convida a aplicar o amor no lar, em casa, antes de mais nada. Porque nós estamos reencarnados com aqueles que já vêm fazendo as suas vidas, construindo o seu progresso conosco, através das múltiplas existências que nós já tivemos e ainda teremos. Então, é no lar. No lar que nós precisamos exercitar isso antes de mais nada. Porque quando nós conseguimos exercitar, viver o amor no lar, nós vamos conseguir vivê-lo também na rua, no shopping, no supermercado, em todos os lugares em que nós estivermos. Sabendo ser éticos, afetivos, compreensivos, ter paciência, sermos solidários, fraternos, porque o amor vai nos levando a tudo isso. É pouco a pouco, mas nós não podemos ir adiando e achar que aquilo que não dá para fazer no aqui e agora, deixa para a próxima. Esse é um problema muito sério, porque aí o tempo vai passando, e daqui a pouco você está às portas da morte. E aí não adianta apelar a Deus, porque Deus vai olhar para você e dizer: meu filho, eu te dei 80 anos, e você deixou passar os 80 anos. Então você teve 80 anos para fazer o aprendizado do amor, para se melhorar, para dar bons exemplos. Agora não dá mais tempo. Não adianta dar uma moratória de 5 ou 10 anos, porque se não fez em 80, não é agora que vai fazer. Então vai ter que retornar ao mundo espiritual e vai ter que fazer uma retomada aí de consciência para reiniciar a sua trajetória. Então é aqui e agora, sem muitos adiamentos. É com aquelas pessoas com as quais nós estamos convivendo. Com isso, então, nós vamos subordinar os vícios e as paixões às virtudes. Isso é muito importante, porque nós estamos num mundo muito imediatista, em que nós estamos nos deixando arrastar pelas coisas do corpo e, portanto, os vícios e as paixões andam nos dominando.
E nós temos que deixar que o amor nos domine. A paixão não é uma boa conselheira, porque no momento você não pensa duas vezes. Então tem que ter calma nos relacionamentos, ou aí nos esportes. A paixão está muito ligada ao esporte, né? E as pessoas até se matam por causa aí do seu clube, do seu time, se não conquista lá o campeonato. Mas isso passa. Vale a pena você perder a vida por causa disso? Ou vale a pena você se matar para conquistar o mundo, se vai perder a alma? Que é outro ensino de Jesus, de que vale ganhar o mundo, se vai perder a alma. Ganha o mundo, mas vem a desencarnação, retorna ao mundo espiritual. E aí? Que adiantar as conquistas financeiras, de status social, etc, etc. Nada disso importa na continuidade da vida após a morte. O que importa são as conquistas de ordem moral. Então, com o amor, nós vamos começar a subordinar os vícios e as paixões a esse grande sentimento. E, portanto, a solidariedade, a fraternidade e a humildade. Humildade é muito importante. Jesus, na famosa última ceia, quando ele vai lavar os pés dos discípulos, Simão Pedro se recusa a ter os pés lavados por Jesus. E diz que jamais admitiria aquilo, porque Jesus era o mestre, era o enviado. E aquilo não era digno de acontecer. Jesus dialoga com ele e começa fazendo uma pergunta: você se acha maior e melhor do que os outros? Porque se eu estou fazendo isso, é justamente para dar a lição. Que o maior perante Deus é o menor aqui na terra. É aquele que serve. E por isso você vai calar a sua boca e vai deixar que eu lave os seus pés. Esse diálogo está no livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, através do Chico Xavier. Humildade. Porque nós não somos nada. Nós estamos nos trabalhando para que um dia consigamos chegar à perfeição. Então, a humildade é muito importante, como a solidariedade e a fraternidade, porque numa verdadeira civilização, ninguém pode morrer de fome. Numa verdadeira civilização, as lições morais de Jesus devem estar plenamente aplicadas. E aí você vai ter essa questão da solidariedade e da fraternidade. Tudo isso, através do amor, nessa nossa caminhada para encontrarmos a felicidade. O nosso mundo, e aí nós entendemos, a sociedade humana está clamando por algumas coisas. Paz, como nós ouvimos falar disso ultimamente. E queremos viver em paz, queremos ter paz, queremos poder sair e não ter medo das pessoas, das coisas. Então clama-se muito por paz. Está se clamando muito também por amor, por essa necessidade de nos entendermos, de nos compreendermos e de nos auxiliarmos. Clama-se também por entendimento. Tudo isso nós estamos assistindo diariamente acontecendo. Infelizmente, muitos consideram que nós só vamos resolver os problemas sociais através da segurança pública, e que essa segurança pública precisa ser tão violenta quanto a própria violência que ela está combatendo. Isso é um equívoco muito grande, porque o único combate que nós temos que fazer é do amor. É isso que nós precisamos fazer. E nós vamos fazer isso através da educação. Não é a segurança pública que resolve, mas a educação com base no amor, para fazer com que as novas gerações e todos nós compreendamos a nossa realidade espiritual, nos religuemos a Deus. E quando o mal vier, ao invés de confrontá-lo, nós vamos oferecer a outra face, no sentido que Jesus quis nos dar
com esse ensino. Ou seja, não revidar na mesma moeda. Não dar o troco do mesmo jeito. Porque é isso que vai fomentar cada vez mais a violência e o desequilíbrio social. É isso que nós precisamos fazer. E aí nós temos que nos educar e educar os outros dentro disso. Tudo isso é o Evangelho. Mas é o Evangelho sentido, é o Evangelho vivido e é o Evangelho aplicado. Aí nós vamos fazendo sempre dessa maneira. Fácil não é? Claro que não. Sem dúvida alguma. Quantas e quantas vezes nós vamos nos desequilibrar, nós vamos errar. Mas o importante é reconhecer o erro e retomar a caminhada junto do Evangelho. Isso que é o mais importante. Porque nós sofremos muito por teimosia. Somos teimosos. Aí não queremos de jeito nenhum reconhecer o erro e isso só vai trazer complicações para nós mesmos. Errou? Tudo bem. Acontece. Mas vamos reconhecer e trabalhar para não errar de novo. Porque, afinal de contas, nós estamos com a doutrina espírita, nós estamos com o Evangelho e sabemos que tudo aquilo que nós fazemos gera consequências. E essas consequências somos nós mesmos que precisamos enfrentá-las. E aí vem outro ensino do nosso Mestre Jesus. A cada um é dado segundo as suas obras. Então vamos começar a fazer o bem, vamos começar a trabalhar esse amor ao próximo, vamos nos amar o outro, para podermos amar a Deus. Será que dá para ser feliz assim, neste mundo? Bem, Jesus, quando aqui esteve conosco, e continua, porque espiritualmente Ele nunca nos abandona, Jesus então, nas suas indicações no Evangelho, Ele vai então fazendo convites. O primeiro é para a nossa transformação de ordem moral. Convite que Ele deixou muito claro lá com o jovem rico, por exemplo. Porque o jovem era um judeu que conhecia a lei mosaica, que respeitava todos os rituais judaicos, que tentava honrar ao pai e à mãe, não cometer adultério, não roubar, não matar, amar a Deus acima de todas as coisas. E ele vai lá conversar com Jesus, porque ele quer entrar no reino dos céus. E ele pergunta a Jesus se ainda faltava alguma coisa. E Jesus olha para ele e diz: vai, vende tudo que você tem, distribui aos mais pobres, aí volta e segue-me. Era o desafio para a transformação moral. Você está indo muito bem, mas é apego às coisas materiais, aos seus bens materiais e ao status social que você possui, porque você é um jovem rico. Você precisa abrir mão disso. Precisa fazer esse trabalho consigo mesmo. Ou seja, transformação de ordem moral. E na distribuição da sua riqueza aos outros, você estará colocando em prática a caridade, o amor. Porque não basta, teoricamente, na palavra e nos rituais religiosos, seguir os mandamentos. O seguir os mandamentos é na convivência com os outros, em todas as circunstâncias. Mas o jovem, como consta na narrativa do Evangelho, não conseguiu aceitar o convite e acabou não se desprendendo dos bens materiais e não seguiu Jesus. O convite do Evangelho para nós, que é o convite diário e incessante, é para a nossa transformação moral. Você tem um ganho muito grande de não ficar mais ao telefone durante horas falando mal dos outros. Mas isso não significa que tenha feito a transformação moral. Porque pode ter transferido isso simplesmente para as postagens das redes sociais. Então não houve transformação. Mudou-se o instrumento que era utilizado, mas a transformação ela não aconteceu. Transformar-se moralmente é deixar de usar a mentira para estar usando sempre a verdade. É não se deixar corromper, é ser de fato
honesto. Isso é transformação moral. É estudar o Espiritismo e saber que não pode ficar apenas na teoria, mas abraçar a prática efetiva. E nada melhor do que abraçar a evangelização. Que a evangelização infanto-juvenil no centro espírita é a base de tudo. Evangelizar, vem da palavra evangelho. Ligar as novas gerações à boa nova. Fazê-los ser mais sensíveis, mais humanizados, mais espiritualizados. Essa é a grande tarefa do centro espírita, porque o espiritismo é doutrina de educação. E nós precisamos compreender isso de forma urgente, que o principal no centro espírita não é o tratamento espiritual, a cura espiritual, não é a reunião mediúnica, não é a distribuição de bolsas e mantimentos. Tudo isso faz parte, mas nada disso é o principal. O principal é a evangelização, é a educação da criança, do jovem e também do adulto, porque hoje nós já compreendemos que é a evangelização da família. Mas, rodando por este país, quantos e quantos e quantos centros espíritas não têm a evangelização, ou quando tem, não possui dependências para a evangelização. Tem sala para dar o passe, tem sala para fazer reunião mediúnica, tem sala para secretaria, tem sala para isso e para aquilo, mas não tem sala para a evangelização. A evangelização é sempre no improviso. Mas enquanto nós estivermos improvisando a educação desses espíritos que Deus está mandando para nós, nós não temos do que nos queixar dessa realidade social que estamos vivendo. Porque nós, espíritas, temos o conhecimento, nós sabemos a realidade, mas ainda não nos movimentamos de forma suficiente para fazer realmente do centro espírita o legítimo representante educacional do espiritismo. Então é urgente nós abraçarmos esse campo, porque essa é a maior caridade que nós podemos fazer. A mensagem de Jesus é o caminho para a transformação social. Quando optarmos pelo amor, automaticamente nós estaremos optando pela paz, pela solidariedade, pela fraternidade. É automático. Porque quando nós passamos a amar o próximo, nós não vamos mais tolerar alguém desempregado ou morrendo de fome, não vamos mais tolerar a violência, nada desses males que nós estamos cansados de assistir na nossa sociedade. Então o Evangelho é um apelo para a transformação social, com a legítima distribuição de renda, com os impostos, as taxas, sem usurpar a ninguém, pelo contrário, e o bem público, efetivamente, para o público, para o povo. Onde nós vamos ter governos que serão morais. Esse é o nosso caminho. Por isso, o nosso querido benfeitor espiritual Emmanuel, através do Chico Xavier, na obra O Consolador, ele vem nos informar que o melhor modelo governamental é aquele que irá se reger pelo socialismo cristão. Não comunismo, socialismo. Ou seja, o social com base no Evangelho. Esse é o caminho. Que ainda nós não entendemos. Não há um único partido político na face da terra que tenha entendido isso. Mas chegaremos lá, na compreensão do amai-vos uns aos outros. E a mensagem de Jesus é um apelo ao exemplo. Porque bonito é teorizar, é falar, é escrever, é ensinar. Só que nós precisamos dar o exemplo. Se não dá o exemplo, não adianta. As pessoas podem lhe admirar. Nossa, que beleza, que palavras, que livro maravilhoso, que escritor, isso e aquilo. Mas aí vai lhe conhecer, e quando lhe conhece, que tem aquela convivência, sai decepcionado.
Nossa, não é nada daquilo que ele fala lá na tribuna. Não é nada daquilo que ele escreve nos livros. Estou decepcionado. Claro, a decepção, nesse caso, é legítima, porque a teoria não está sendo acompanhada pelo exemplo. Então, o esforço de quem estuda, o esforço de quem conhece, é começar a praticar. Ser o exemplo daquilo como Jesus foi. Por isso, mais de uma vez, ele solicitou aos discípulos que olhassem para ele e que fizessem o que ele fazia. Por isso, depois ele vai colocar: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele mesmo se dando como exemplo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não era ele o homem, mas ele o representante legítimo de Deus aqui na terra. O representante desse amor divino. Por isso ele é o exemplo. Gandhi, o nosso Mahatma, lá na Índia, na primeira metade do século XX, quando começa a levar o povo indiano para a independência, para a libertação da Grã-Bretanha, ele vai instaurar o período da não violência, a filosofia da não violência, porque os ingleses eram violentos com eles, eles estavam submetidos quase que como escravos, mas ele vai mostrando que não podia haver retaliação, não podia haver violência de forma alguma, era através das manifestações de paz, das manifestações de solidariedade, de fraternidade, que eles iam conquistar a independência, como de fato conquistaram. Nelson Mandela, mais recentemente, na África do Sul, ele tinha tudo para levar o povo da África do Sul a expulsar todos os brancos lá da África. Mas ele não fez isso. Pelo contrário, o que ele falou a todos os correligionários e toda a população negra da África do Sul: o passado passou, ficou para trás. Nós somos irmãos. O que eles fizeram conosco não conta mais. E, portanto, o que nós vamos fazer com eles? E qual é o pedido? Amor, solidariedade, nada de retaliação. Porque se nós retaliarmos, seremos iguais a eles. E ele conseguiu convencer, está até hoje aí a África do Sul, numa convivência pacífica entre brancos e negros, formando aquele povo maravilhoso. Tudo isso tem por base o Evangelho, os ensinos de Jesus. Vamos trazer então uma colocação de Lázaro, espírito, lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8. Diz então nosso querido Lázaro: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No início nós temos instintos, passamos pelas sensações até alcançarmos o sentimento. E nós precisamos fazer esse progresso. Ao invés de reagirmos instintivamente, atropelando os outros, nós precisamos agir de forma consciente, tendo por base o amor. É isso que nós precisamos fazer. O que exige autocontrole, exige disciplina. Novamente vamos voltar à família, porque o lar é o grande exemplo. Existem situações, como dizem, que nos tiram do eixo. Aquelas situações em que os nervos afloram e você começa a perder o controle e daqui a pouco, nervoso, você está gritando com alguém, falando algo indevido e assim por diante. Nessas horas, é o momento então da retirada estratégica. Procura um canto qualquer, vai lá fazer uma prece, pega o Evangelho, faz uma leitura para se acalmar, medita um pouco e aí então vai para o segundo tempo da ação. Quer chegar para aquele ou aqueles
que você acabou de atropelar e humildemente pedir desculpa. E mesmo que joguem em cima de você, que adianta pedir desculpa, seu espírita de meia tigela, porque você fica lá no centro espírita para fazer essas coisas aqui em casa. De fato. Mas isso não quer dizer que eu não seja espírita, sou espírita, mas eu estou me trabalhando para ser um espírito melhor. Errei, peço desculpa, tudo bem, e vou aqui fazer o meu esforço para trabalhar aqui essa minha reação violenta, porque eu sei que tudo tem que ter por base o amor. E se eu tivesse utilizado o amor, isso não aconteceria. Mas não utilizei. Então, na próxima, quando acontecer algum problema aqui, eu vou me esforçar. Então, vocês me lembrem. Olhem para mim. E percebendo que eu já estou começando a mudar o semblante, olha o amor. Opa, é mesmo. E aí você se controlar. É isso que nós temos que fazer, porque nós vamos sair dessa fase de instintos, de sensações, para ir entrando no sentimento. E é isso que nós vamos fazendo paulatinamente. E vamos mostrando, claro, que nós estamos progredindo. Vamos agora ao nosso querido José Herculano Pires. Herculano Pires, para quem não conhece, foi um grande educador, filósofo, que viveu em São Paulo, que deixou mais de 80 livros publicados, era uma sumidade do conhecimento, mas ao mesmo tempo uma pessoa maravilhosa. E o Herculano Pires, na obra O Centro Espírita, nos diz que não basta semear ideias fraternistas entre os homens, é necessário concretizá-las em atos pessoais e sinceros. Voltamos aqui à questão da teoria e da prática. Não basta discursar, não basta falar, não basta dizer que as pessoas precisam entender que devem se amar. Como diz o Herculano, nós vamos concretizar o discurso. Só se concretiza o discurso em atos, em ações, em vivências. E é isso que ele está nos lembrando. Não basta dizer que o Evangelho é o roteiro de luz das nossas vidas. Não basta dizer que o Espiritismo abre as portas da morte com a imortalidade e a reencarnação, e por isso nós precisamos, etc, etc, etc. Tudo isso é bonito, mas se você não age de conformidade com o discurso, não adianta. Então nós precisamos concretizar em atos pessoais, sem esperar o outro. Mas esses atos precisam ser sinceros. Ou seja, sem estar pensando naquilo que lá na frente poderá ganhar. Seja a nível material, ainda nesta existência, seja a nível espiritual. Aí eu estava lendo lá o Evangelho segundo o Espiritismo e vi que a bandeira do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. E que na medida que você faz a caridade, você tem ganhos espirituais. Então eu vou trabalhar aqui na assistência e promoção social aqui do Centro Espírita, que é para fazer bastante caridade, que assim quando eu desencarnar, eu já teria um terreninho, quem sabe com casa, lá na colônia espiritual. Mas você está fazendo com segundas intenções, e os seus atos de caridade não são sinceros. Está saindo lá do fundo da sua alma. Então o peso disso no mundo espiritual, quando fizemos retorno, é pouco. Porque o ato tinha que ser sincero e sair mesmo de si. Paz. Não está acontecendo. E aí quando bate o verão, região praiana, você some. Desaparece. Só volta depois, né? Quando primavera, verão, inverno, tudo bem, mas no verão, o que foi que aconteceu? Aí é que a praia venceu a caridade. Então, onde está o exemplo? Cadê essa vivência? Você que falou tanto, que conclamou tanto, que exortou
tanto pela fraternidade, pela caridade, que deu tantas lições, que movimentou meio mundo. E aí quando bate o verão, você corre para a praia e esquece todo mundo, tudo aquilo que estava sendo feito. É o que o Herculano está colocando aqui. Acontece que esses atos não estavam sendo sinceros. E aí, na primeira oportunidade, a desculpa para não realizar. E, aliás, nós somos bastante inventivos nas nossas desculpas para escapar das tarefas voluntárias de amor ao próximo, das tarefas de educação das novas gerações. Nós temos 1000 desculpas para tudo. Eu poderia não ter aceito fazer aqui a palestra, porque eu poderia alegar questões de ordem familiar, questão colunável, porque quanto mais horas no ônibus, mais a coluna sente, porque depois que você passa dos 25 anos, é um problema. Mas nós temos uma tarefa a fazer, e nós vamos fazer com alegria, porque vamos ter os ganhos também, mas sem pensar neles. Nós simplesmente estamos como aquele semeador, como Jesus colocou, e o semeador saiu a semear. Essa é a nossa tarefa, e temos que fazer com alegria, com gratidão a Deus, com espontaneidade, e sem pensar muito. Nós tivemos em viagem, e quando fomos olhar os horários dos ônibus para fazer o retorno, nós descobrimos que entre fazer a palestra, atender o público e até poder chegar na rodoviária e retornar, nós só íamos poder pegar o último ônibus, que saía praticamente à meia-noite. Era o último ônibus de volta ao Rio de Janeiro. Tudo bem, se é esse, é esse. Então nós já compramos a passagem com antecedência e fomos embora. E sem comunicar nada a ninguém. Tudo terminado. Marcos, já comprou a passagem? Já. Tudo certo e tal. Vamos para a rodoviária? Vamos. Pode me deixar lá. E tive que ficar lá umas 2h30, pelo menos na rodoviária, para aguardar o ônibus. Mas por que passar isso aos companheiros, que estavam tão felizes lá, tudo correndo tão bem? Não é um problema deles, é um problema nosso. Mas é tão bom ficar na rodoviária 2, 3 horas no aeroporto, que você lê, você pega o smartphone, acessa o YouTube, vê as redes sociais, faz postagens. Hoje em dia é maravilhoso isso. As pessoas vão chegando, aqueles que vão pegar o último ônibus, aí de repente você está puxando conversa com alguém, alguma coisa, pronto. E assim nós vamos. E sem falar nada a ninguém. Vamos. Com toda tranquilidade, porque isso que importa. Ou como certa vez, despedida do centro espírita, cidade aí desse interior brasileiro. Foi um prazer tê-lo recebido, volte sempre. Portas fechadas, deram as costas e foram embora. E aí você se vê numa cidadezinha do interior, sem conhecer coisa alguma, sem ter se alimentado. Bom, e agora? Meio da semana, cidade do interior é assim, tudo fecha. Aí você não tem mais nada. Bom, vamos até o hotel e ver o que é possível fazer. E aí, mas abandonaram você ali, sem mais nem menos. Mas eles não têm culpa. Eles não estavam acostumados a receber gente de fora para fazer palestra. Estão acostumados só entre eles ali, ou alguém de cidade mais próxima, que normalmente está de carro, vai e vem, sem nenhum problema. Aliás, quem mora no interior é muito feliz, que vai de uma cidade para outra em 20 minutos, 30 minutos. No Rio de Janeiro, talvez até aqui em Cabo Frio, nem em 1 hora você pegar engarrafamento, você vai de um bairro para outro. Mas tudo bem, vamos lá. Se der para comer alguma coisa, come-se alguma coisa. Se não der para comer alguma coisa, dorme-se com a prece, com a oração. Com a água, que os bons espíritos vão colocar ali os elementos necessários. E tudo bem, e vamos embora. Então nós temos que aprender a fazer isso com amor, como uma tarefa a qual nós nos dedicamos e que nós não temos
que nos queixar de coisa alguma. A não ser quando os companheiros começam assim, você pode ficar mais um dia, mais 2, mais 5, porque o centro espírita tal também quer você, isso e aquilo. Esse é um problema sério, porque nós ainda trabalhamos, ainda tem família, né? Mas tudo nasce um jeito, e nós vamos indo. E aí nós estamos nesse aprendizado, justamente, do amor, e tentarmos colocar tudo em ação. Então, no nosso relacionamento interpessoal, nós precisamos utilizar 4 ferramentas constantemente. A primeira é o diálogo, sempre. Saber conversar com o outro, ouvir o outro. Junto do diálogo, a tolerância, saber tolerar o outro. Nenhum de nós é fácil, todos nós somos espíritos imperfeitos. Então temos que ir nos trabalhando essa questão de saber tolerar o outro, compreendendo como ele é. E eis aí a terceira ferramenta, a compreensão. Que ele está num determinado patamar, num determinado grau evolutivo, como eu também estou. E assim como eu quero que ele me compreenda e me tolere, é o que eu preciso fazer também com ele. E a quarta ferramenta, o auxílio. Sabemos auxiliar o outro nas suas necessidades, nas suas dificuldades, para que ele possa crescer, para que ele possa fazer face aos problemas de ordem material, problemas de ordem financeira, problemas de saúde, de velhice, doença, etc. Todos nós necessitamos de auxílio, das mais diversas maneiras. E é por isso que vivemos em sociedade, uns com os outros, para podermos colocar essas ferramentas em ação, todas elas ligadas ao amor. Porque aquele que ama, sabe dialogar. O que ama, tolera. O que ama, acima de tudo, compreende. E quem ama, serve. Ou seja, auxilia. Então vamos começar a colocar essas ferramentas em prática. Porque todos nós queremos chegar à felicidade. Quem não quer ser feliz? Embora saibamos que a felicidade plena não é deste mundo, mas nós podemos ter a felicidade relativa. E ela está justamente no amor ao próximo. É lá onde nós encontramos a felicidade. E aí não vamos nem nos importar com o que façam conosco, porque isso não vai nos tocar. Nós vamos passar. Como, aliás, lembra muito bem o espírito Casimiro Cunha, esse poeta, ele escrevendo através do Chico Xavier, diz que nós precisamos, em todas as circunstâncias, perdoar e auxiliar. Sempre. Porque aí você não vai ser atingido. Você perdoa, você compreende. Não deu certo por aqui, nós vamos por ali. Não fomos compreendidos aqui, seremos compreendidos lá. Porque nós temos que tocar a nossa existência para a frente e para o alto o tempo todo. E aí nós vamos nos trabalhar e vamos chegar a esse ápice, que é amar e não sentir ofensas. Amar e não ter nenhum tipo de mágoa, não guardar nenhum rancor, nada, porque você compreende, e compreendendo, tudo bem, você vai continuar a seguir em frente, e dando o exemplo, para que os outros, que ainda hoje não compreendem, possam conseguir compreender lá na frente. Chegar novamente ao nosso Gandhi, que informou lá que em relação à pessoa que falava muito mal dele, ele não tinha que perdoar aquela pessoa. Fala, por que você não tem que perdoar? Porque eu não me sinto ofendido. Ele tem o direito de não gostar de mim, ele tem o direito de falar mal de mim. Mas eu não me sinto atingido por isso, porque é um direito dele. Eu continuo amando-o. Então não preciso perdoá-lo. Porque para exercer o perdão, eu preciso me sentir ofendido. Eu não me sinto ofendido,
não preciso exercer o perdão. Então é isso que nós temos que nos trabalhar para chegarmos nisso, que é o verdadeiro espírito da mensagem do Evangelho. E aí nós vamos gerando paz e felicidade. Então o Evangelho é a nossa terapia. É com ele que nós precisamos nos trabalhar diariamente. É com ele que nós vamos nos transformando. Então façamos do Evangelho esse nosso roteiro. Então todos os dias, se não for possível ler o Evangelho ali diretamente, mas as obras que trabalham o Evangelho segundo o Espiritismo, e recordar as lições, e reler, e fazer os projetos, os projetinhos de cada dia da nossa existência. Bem, hoje eu vou procurar ser mais compreensivo, hoje eu vou procurar não levantar a voz, como aconteceu ontem, quando assim, e você vai fazendo esses projetos e vai se trabalhando, uma coisa de cada vez, até você conseguir controlar os nervos, não levantar mais a voz, é um grande ganho. Pronto. Então a terapia do Evangelho está funcionando. Você não levanta mais a voz. Aí você continua fazendo a terapia do Evangelho. Olha que coisa maravilhosa. Você que não era de ajudar ninguém, começou a auxiliar dentro de casa. É a terapia do Evangelho. Mas para isso tem que estar com o Evangelho o tempo todo, para que Jesus possa adentrar ao seu coração. E aí nós vamos sentindo a mensagem do Evangelho e, sem perceber, nós vamos então realizando a nossa transformação moral. E aí não importa o que aconteça conosco, nós estaremos serenos e felizes, em paz conosco mesmo. Então utilizemos o Evangelho como uma verdadeira terapia de todos os dias, de todas as horas, porque o que Deus nosso Pai quer de nós é que nos tornemos cada vez melhores. E lembrando que na medida em que nos melhorarmos, nós automaticamente melhoramos o mundo com as nossas ações dentro do amor. Bom, era o que nós tínhamos a trazer a todos vocês, agradecendo por esta oportunidade. Nós estamos deixando aqui o site da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, que é essa emissora espírita, 24 horas no ar, divulgando, esclarecendo, consolando, e no final nós estaremos ali à disposição de todos, aqueles que quiserem conhecer os livros, o projeto Educação do Espírito, que é um projeto para evangelização, que quiser receber o autógrafo, pelo menos dar um abraço, nós estaremos lá, então, na frente aqui do salão, atendendo a todos. E rogando a Deus nosso Pai, nos ampare, e a Jesus nosso Mestre, continue a derramar sobre todos nós o seu amor. Muito obrigado. Paz em todos os corações.